Oi, gente! Hoje nós vamos conhecer o Casa Varela, um restaurante acolhedor com uma cozinha criativa e experimental, cheio de histórias. Vamos tomar vinho e vem comigo! E aí, gente, hoje estamos aqui com o chefe Marcos Cruz, né, chefe aqui do Casa Varela, e a gente vai falar um pouco, né, sobre a história desse restaurante que é tão aconchegante, que tem tantas histórias contadas aqui. Marcos, Com prazer. que delícia, Marcos. Marcos, eu sou cliente, né, do restaurante, sou muito suspeita para falar, adoro vir aqui, inclusive um dos motivos, né, da gente ter escolhido o Casa Varela para gravar aqui é até pela minha história com o próprio Casa Varela, e que eu gostaria até de contar um pouco. Lembro que cheguei aqui em Curitiba em 2019, né, era Dia dos Namorados, ali próximo Dia dos Namorados, e meu marido, né, disse, vamos sair para jantar? Eu disse, vamos, mas eu não quero ir para nenhum lugar chique, restaurante grande, eu quero ir para um lugar, um bistrô, uma coisa bem intimista. E daí ele disse, nossa, como é que eu vou achar isso, né? A gente acabou de chegar, digo, se vira, meu filho, né? Se joga aí, ache. E daí ele disse que procurou no Google, né? E achou vocês super bem avaliados. Aí passou aqui, deixou uns chocolates, umas flores. E quando eu cheguei aqui, gente, tinha uma mesa linda, toda arrumada que vocês arrumaram. Então eu já me encantei, né? Já disse, meu Deus, é aqui o restaurante da minha vida. E nunca mais a gente parou de vir aqui. E uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma coisa muito natural em você, é que você cria um network entre os clientes de uma forma natural mesmo. Né? É tipo assim, olha, aqui é a Sol, ela tem uma agência de marketing, aqui é a Simone, que eu estou falando da Simone, que Mas inclusive é uma desculpa amiga. te interromper, mas você sabe que é muito simples para nós, porque a gente adora receber as pessoas. Então, para a gente é muito fácil. A gente sabe que isso é um ponto super positivo do restaurante Casa Varela, que a gente ama receber. Então, Aqui a a gente de gente, fato se a, sente a em gente casa, né? espera transparecer essa. Esse acolhimento, né? Exato. Uhum. E de fato a gente se sente. Então, você faz muito isso, e o que é engraçado é que a quantidade de amigos, né, que se conheceram aqui no restaurante através dessa conexão que você faz é muito grande. De chegar ao ponto de ter anos de ter amigo secreto dos amigos, né, do Casa Varela. Mas, assim, muito bacana isso. Mas fala um pouquinho da história, assim, de quando começou, há 15 anos atrás. O que é que você tem para falar, assim, pra Então, gente? aproximadamente há 15 anos atrás, a gente abriu, né, o restaurante Casa Varela e aos poucos a gente foi montando um espaço acolhedor e que as pessoas se sentissem em casa e que viessem conhecer nossa comida para a nossa Vocês têm cozinha. uma cozinha aqui que é diferente, né? Que é o que eu gosto muito, Uhum. que você até sempre costuma falar que é experimental e criativa. Então o cardápio de vocês nunca é o mesmo, toda semana ali tá Isso, diferenciando. então. E a gente ama muito o mundo dos vinhos, né? Então a gente queria que essa questão do experimental a gente passasse também para o universo dos vinhos. Assim como a gente experimenta na cozinha, a gente quer experimentar também nos vinhos, né? Sem um compromisso às vezes, de uma carta fixa de vinho. Então a gente quer oferecer para os nossos clientes, a maioria dos clientes são amigos, né? Se tornam amigos. A gente queria compartilhar essa nossa experiência com os vinhos, desde esses nossos vinhos que a gente experimenta com os nossos clientes. E você acaba, às vezes, por não ter essa carta fixa, até se arriscando, né? Um pouco de trazer coisas diferentes. Então, a ideia é isso, que a gente entende também por amigos, eles compreendem que se a gente errar, não tem problema, né? Então, são esses amigos, clientes que a gente quer, que são pessoas que não vão, querem experimentar também, querem se arriscar no universo dos vinhos. Sim, isso é muito bacana, né? Até Uhum. porque eu acredito muito nisso, né? Beleza, que tem todas técnicas, características, não sei o quê, Uhum. mas o vinho é trazer momentos de conexão, de felicidade, a gente experimentar mesmo, é acertar, é errar e
cada um tem um gosto, um Exatamente, e também a paladar. gente procura escolher para, assim, vinhos até com relação a custo-benefício, algo mais democrático, até vinhos mais Mas você valores. tem vinhos Aham, bem elaborados uhum, aqui, né? sim, aham. Eu acho que apesar de você não ter uma carta fixa, mas acaba trazendo uma diversidade, né, aqui dentro. Então, assim, você encontra vinhos ali mais com custo-benefício melhor, como você Uhum. falou, mas também temos vinhos aí na carta bem elaborados. E normalmente quando um fornecedor de vinhos, uma vinícola me oferece o vinho, eu experimento. Se eu não gosto também, já nem vou disponibilizar para os meus clientes, porque eu quero oferecer aquilo que eu gostaria de beber, né? Aquela E, bebida. Marcos, e quando vocês estão na cozinha, né, ali criando os pratos, você já vai pensando ali, nossa, eu estou criando esse prato hoje, ele harmoniza com esse vinho que eu tenho ali na adega. Tem isso? Hum, acho que não. Acho que não. Acho É que tudo vou. muito no improviso Ah, mesmo, é né? porque a questão da gastronomia é mais forte para mim, né? Então talvez a parte da harmonização eu vou Depois, é o depois, processo depois. Ah, para que ser bem bacana. sincero. Não, isso é bom. Uhum, Não tem regra, né? aham, Acho que a cozinha exato. experimental e criativa é bem dentro disso, não tem uma regra. É a gente, acho que você linka bem ali o que tem de tendências de pratos, o próprio gosto dos clientes, pedidos, né, dos Uhum. clientes. Eu já vi várias vezes, né, presenciei de ter coisa, sei lá, um cliente quer uma coisa que não está no cardápio naquele dia e você providencia. Eu mesma sou uma pessoa que chega aqui e digo, me surpreenda, né? E você já me surpreendeu várias vezes. Eu acho que isso te inspira também, né? De ter de não ser essa coisa engessada, de um cardápio ali Sim, e pronto. também, eu acho que também a harmonização é importante, é muito legal, tá? A harmonização, mas às vezes a gente também quer só tomar um vinho Sim. para relaxar, também tem essa questão que a gente. E você tem alguma história assim do restaurante ou que aconteceu aqui, alguma coisa que te marca, que seja algo marcante na história de vocês? Eu tenho uma cliente que eu acho até que já faleceu, que você já até falou de criar um prato com o nome dela, que lembra? Na questão dos vinhos, a gente pensou em criar uma adega personalizada, que cada cliente tivesse os seus vinhos, que são vinhos que eles gostam mais e que a gente teria no restaurante, e que essa carta teria o nome desse cliente, né? E tem uma das nossas primeiras clientes e que nos apoiou muito No início, sim. no início do restaurante, né? O nome dela é Sandra Schuch, né? E que, inclusive na decoração, sempre que ela viajava, ela trabalhava com turismo e nos trazia muitas lembranças que hoje em dia faz parte da decoração do Ah, restaurante. que legal. Então, as pessoas são muito especiais para nós, né? Cada pessoa tem sei lá, Um um sentido, um propósito, um um propósito, valor, um né? valor que para nós, no Casa Varela. É muito bacana. Gostei muito desse bate-papo aqui com a Uhum. gente. E o que é que você tem para, sei lá, convidar as pessoas que ainda não conhecem o Casa Varela? O que é que elas vão encontrar aqui, além de tudo que você já falou? Além do aconchego, além do acolhimento, além de uma decoração é, diferente, né? A gente tem, eu gosto muito da decoração de vocês porque são muitos elementos diferentes, mas é aconchegante, traz uma harmonia que eu acho que o Márcio, né, que é teu sócio, ele tem um Uhum. olhar muito artístico para isso e deixa muito bonito. Eu acho que todos os dias é uma experiência nova no restaurante Casa Varela, que a gente tem certeza que o nosso, eu já falei antes, que a gente gosta muito de receber as pessoas, então de repente a gente vai criar um prato especial para um novo cliente que a gente nem conhece ainda, né? De repente você vai Vai, inspirar a gente, né? Você vai inspirar a vai ser o gente sortudo do dia. exatamente. Assim como a Sol chega e deixa a gente bem à vontade para servir, né? É uma experiência, então. Uhum. Então,
uma experiência realmente, quem quiser viver uma experiência diferente, E gastronômica, a gente tem muitas aconchegante. ideias, muitas ideias novas que vão acontecer em breve no restaurante Casa Varela, é o nosso bar de drinks, Ah, que legal. Ah, gostei. drinks autorais, Muito bom. em breve. Já quero experimentar. Como que é aquela sua frase? Aguarde. Aguardem. Então é isso, gente. Acho que foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Espero que a gente possa se ver mais vezes, né? Acho que vamos, com certeza, Com né? O Casa certeza. Varela é um parceiro da gente, está sempre junto. E A é isso. Casa Varela é a sua casa, É a né? minha casa. Aham. Me casa, tu casa. É isso. Sol, vida. Bora, querido. Manda ver aí que eu preciso de um vinho tinto Então, mesmo o agora. que nós vamos experimentar hoje, Sol? Um Sangiovese da Emília-Romanha, Olha, Sangiovese. exatamente, um Pinot Noir da Borgonha ou um português de 2013. Você Acho que o 2013 para abrir agora, precisava ser decantado, né? Olha, você trouxe opções bem boas, mas eu acho que, pelo horário, acho que eu vou nesse Sangiovese. Sangiovese. Então, gente, para a gente fechar esse episódio aqui, claro que com um super brinde, vamos degustar esse vinho. Qual que é o nome dele? É o Vertis. Muito Vertis. maravilhoso. Um Sangiovese. S'il te plaît. Então, gente, aqui no Casa Varela, como vocês viram, é um lugar que tem muitas histórias e nós vamos começar a contar a nossa. Sejam bem-vindos ao Vinhos e Talks. E aí, meninas, vamos contar histórias? Estamos aqui para contar histórias inspiradoras, divertidas, de forma descontraída. E vamos começar pela nossa, né? Conheci a Tina em 2015, na Bahia, né? Que lugar maravilhoso para a gente se conhecer. E a primeira coisa que nós fizemos juntas foi um curso de vinhos. Foi um curso de vinhos. Com o Alexandre Takei, que está aí sempre no universo do vinho. E com a Andressa Noitel, né, da Piccola Madame, que está voando em Portugal. Está em Portugal, muito bacana. Então, conheci a Tina em 2015, né, como falei, a vida acabou nos trazendo para Curitiba. A Tina veio embora para cá antes de mim. Em 2019 cheguei aqui, nos reencontramos novamente. E onde? Um workshop de vinho, né, tinha que ser. E aí foi onde eu conheci Sabrina. Né? A gente teve ali aquele encontro, depois veio a pandemia, a gente não se viu mais tanto. Exatamente. E aí, anos depois, a gente se reconectou pela Tina e pelo vinho. Pela Tina e pelo vinho, no aniversário da Tina. Num bar de vinhos. Num bar de vinho. Não poderia ser diferente. Tomando vinho, a ideia que a Sol já tinha foi levada adiante. Então, deixa eu falar um pouquinho, então, dessa ideia aqui para vocês. Eu sempre tive uma conexão muito grande com histórias, né? Eu trabalho com comunicação, então eu estou sempre ouvindo histórias, contando histórias, seja de pessoas, seja de marcas, mas a gente está sempre com essa conexão. Né? E eu sempre tive muita vontade de fazer algo que eu pudesse transmitir isso para as pessoas, que eu pudesse contar a história de pessoas. Né? E não importa se é uma pessoa comum, se é um CEO de uma grande empresa, não importa que seja inspiradora, né? Que as pessoas vejam aquilo, que se motivem, que se alegrem, e principalmente depois desse período pandêmico que a gente viveu, né? Que a gente teve aí a nossa liberdade tirada de algum jeito, tivemos que lidar com a morte de um jeito muito esquisito, vou dizer assim, apesar de nunca ninguém estar preparado para isso. Mas voltando aqui ao nosso assunto do podcast, isso ficou mais forte em mim, né, depois disso, e eu queria contar essa história mais de um jeito diferente,
E foi no vinho, né, e com vocês que eu comecei a ver esse elo e disse, por que não? Por que não contar histórias dessas pessoas, chamar convidados? Mas a gente está sempre ali tomando um vinho, porque eu acredito que o vinho, ele é um elemento que reúne pessoas, né? Ele é um elemento agregador. Agregador. Ao redor de uma mesa, né, as pessoas se conhecem, conversam, se escutam, e com o vinho as histórias ficam mais interessantes, com certeza. E seja uma conversa leve, seja uma conversa profunda, o vinho ele sempre vai ajudar, né? Ajuda a gente a se soltar, ajuda a gente a ser mais feliz, na verdade. Eu acredito nisso. E, gente, vamos falar sério. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Isso é bíblico, né? Então, Bíblico. E até aproveitando o gancho aí desse momento pandêmico, né? Acho que é muito relevante a gente falar que nunca antes na história se consumiu tanto vinho no Brasil, né? Então, assim, obviamente a gente tem muitos fatores negativos, né? Em relação à pandemia, enfim, foram muitas histórias tristes, né? Em função da pandemia. Mas especificamente no mundo do vinho, né? As pessoas se permitiram mais, consumiram mais, né? E realmente passaram a conhecer mais, né? Porque deu tempo para elas pesquisarem, deu tempo de estarem mais presentes nas redes sociais. Então, realmente, assim, a gente percebeu de 2 anos para cá um desenvolvimento muito interessante no mundo dos vinhos, né? As pessoas realmente estão conhecendo o que estão tomando. Isso é muito bacana, É né? muito legal. É muito legal, porque hoje a conversa se torna muito mais fluida, né? Porque todo mundo sabe um pouquinho, né? Todo mundo conhece um pouquinho. Ah, senti cheiro de abacaxi, senti cheiro de couro. Então, isso traz uma conexão, mais uma conexão com as pessoas. Então, uma herança boa, né? Talvez as pessoas passaram de bebedoras de vinhos e rótulos para degustadores de vinho, né? Se proporcionando a experiência que o vinho traz, porque o vinho tem uma história por trás, tem uma experiência que vem junto com uma taça de vinho, né? Te remete a lugares, te traz lembranças, a sua memória olfativa vem à tona, né? A sua memória de infância, cheiros, lugares, pessoas, né? Então, tudo isso está ali guardadinho dentro de uma garrafa de vinho. Então, gente, falando dessas paixões, né? O nosso podcast, que é o Vinhos e Talks, né? Ele é inspirado em 2 paixões, em histórias, em comunicação e em vinhos, né? Então, sempre a gente vai estar contando histórias de pessoas, sempre degustando, né, um bom vinho. Harmonizando ou não. Harmonizando ou não, porque a vida não é perfeita e é isso mesmo, e a gente vai acertar, vai errar, e é isso. Inicialmente a gente teve a ideia até de trazer uma história e trazer um vinho que harmonize com essa história, né? Sim. Vamos tentar fazer isso, né? E as profissionais do vinho aqui tentando explicar para vocês o porquê dessa harmonização, quais são as características do vinho que agregam naquela história daquela pessoa, mas o elemento principal é a diversão, né? A gente quer se divertir e a gente quer que vocês se divirtam com a gente. E sempre com uma taça de vinho na mão, por favor. Exatamente. Porque o vinho necessariamente não precisa harmonizar com comida, né? Exato. O vinho ele pode harmonizar com momentos, com pessoas, né? Com instantes de vida. Uma música, uma leitura, né? Um momento de solidão, né? Você com a sua própria taça. Então, é sobre isso. Até existem vinhos que as pessoas dizem que são vinhos de meditação, o vinho do Porto, né? Gente, que é um vinho de meditação. Porto, eu não medito com vinho do Porto. Olha, dá uma louca e o vinho não funciona. Mas a gente quer que vocês estejam com a gente, que ajudem a gente a fazer um podcast legal, interessante, deem sugestões de coisas que vocês gostariam, né, que a gente colocasse. Contem as suas histórias, interajam com a gente. E sabe uma coisa que eu pensei? Sabe aqueles programas antigos de TV, tipo Faustão, Xuxa, que o povo mandava as cartinhas? Gente, vamos receber cartinha? Sim. Começar a sortear e ler? Sim. Manda um WhatsApp pra gente com a sua história, né? E a gente conta aqui. Nossa, como você é tecnológica, né? Um WhatsApp falando aqui lá do
de 1900 e bolinha, tentando resgatar. A gente é coroa, mas a gente tenta se modernizar, né? Então, mas para celebrar esse momento, gente, e a gente fechar com chave de ouro aqui o nosso primeiro encontro, né, vou dizer assim, eu comprei um espumante em 2019 nas Casas Valduga e foi uma experiência bem interessante. Estava ali começando ali a pandemia, né, então não tinha muito movimento neste dia. E eu fiz aquele tour que eu já tinha até feito antes, mas fiz de uma forma bem diferente. Foi até com o Maicon, que é uma das pessoas que atendem lá e atendem muito bem. E eu tirei da cave, sabe? Assim, então, toda suja de areia, né? Eu lembro até que a moça que me ajuda lá em casa, é, ela pegou o vinho, né? Tava lá na prateleira, ela disse assim, nossa, Sol, esse vinho tá todo sujo. Eu falei, eu digo, não, é a história do vinho, gente, não tira a história do vinho. Então, gente, eu trouxe esse espumante, né, pra gente brindar hoje. Sim. Né, trazer essa história aí pra gente. E aí, depois que a gente degustar, claro, eu vou querer que vocês, as sommeliers, né, façam as honras, né, de apresentar esse espumante, né, para os nossos ouvintes. O espumante é um vinho, né? Vinho espumante, que é um vinho comemorativo. Ela As me pessoas corrigindo têm aí, tá, como- gente? Porque eu falei vinho depois espumante. né? É que é uma categoria de vinho, né? E o Foi vinho, automático também para mim. o vinho espumante é um vinho de comemoração. A gente tá na nossa memória, qualquer tipo de comemoração que a gente vai fazer, abre um espumante. Aliás, uma diquinha assim, né, do mundo do vinho, muitas pessoas chamam vinhos espumantes em geral de champanhe, mas o vinho espumante o champanhe é só o vinho que é produzido na região de Champagne, tá? O resto a gente chama tudo de vinho espumante. Então, como diria Dom Perignon, que a gente, quando toma um vinho espumante, a gente está bebendo estrelas. É essa sensação. Pois vamos já beber estrela, Né? gente. Como diria Precisamos. Napoleão. Vamos beber o céu aqui. E como diria Napoleão, nas vitórias e nas derrotas, né? Exatamente. Então, só para deixar uma coisa assim no ar, né? Comemorem vitórias, comemorem derrotas, e o espumante é um vinho de comemoração, Claro. né? Muito bom. Então, Porque as derrotas também nos fazem sair da inércia, né? É interessante esse movimento. Quem já não, né? Demais. Quem já não recomeçou, quem já não, de nós três aqui, né? Se formos Muitas contar vezes. todas as nossas histórias, todos os nossos recomeços, reencontros, né? Então, Nossa, muitas vezes. vai dar muitas histórias. Opa! Então, gente, vamos então começar essa história comemorando com esse vinho espumante. Esse vinho espumante, eu comprei lá na Casa Valduga em 2019 e vamos ver, gente, vamos testar, vamos ver o que sai aí. Esse especificamente é um espumante Surly, né? Que ele fica em contato com as borras, então ele é um espumante que ele aguenta a guarda. E na ficha técnica dele, vocês estão vendo que ele é um espumante sem rótulo, né? Que a nossa amiga louca tirou debaixo da cave, da areia, e trouxe para a gente comemorar com ele hoje o nosso primeiro episódio, digamos assim, do nosso podcast. O Surly, ele é um espumante que fica em contato com as borras, as leveduras ficam aqui dentro. Então, a ficha técnica desse vinho é muito legal, porque a Casa Valduga diz que quem vai determinar o tempo de abertura, né, de maturação do vinho é quem vai beber. Olha só, a gente escolheu bem, então. Escolhemos muito bem. Então, vamos ao serviço para a gente poder brindar. Vamos. e o contato com essas leveduras é muito interessante, porque ele traz muito mais complexidade, né? pro vinho. Exatamente. Então, muito mais aromas. Aí, nesse caso, não foi feito, né? A degola
das leveduras, elas permaneceram ali dentro da garrafa. Gente, ao Vinhos e Talks. Eu sinto abacaxi. Notas de abacaxi. Ele é um Chardonnay Pinot, né? Uvas típicas da elaboração do champanhe. Método champenoise, isso quer dizer que ele é elaborado da mesma forma que os champanhes são feitos, né? Segunda fermentação dentro da garrafa, né? Exatamente. E é isso que traz a complexidade, a elegância. A gente observa a perlage do vinho, né? A elegância que a perlage tem. Então, todas essas características agregam para que a gente tenha um vinho bem feito, né? Um vinho agradável, gostoso, com frescor. Isso é muito importante num vinho espumante, né? Que ele seja, um vinho equilibrado, que tenha uma acidez legal, que limpe as nossas papilas para que a gente queira ter o segundo gole daquele tô vinho, querendo. né? A acidez é extremamente relevante para o vinho, né? A acidez é a vida, né? É o que mantém o vinho vivo, Uhum. né? A gente sempre comenta, perdeu a acidez, o vinho tá xoxo. Então, uma acidez é muito interessante. Uma coloração mais intensa, né, Sabrina? Sim, ele tem um amarelo, já quase um amarelo ouro, né? É bem bonita, poder. Um ouro vivara, digamos assim, né? Nossa, chique. A gente vai linkar com uma coisa que as mulheres amam, que são joias. E ele é um vinho extremamente elegante, gastronômico. Uma dica legal, né, Tina e Sol, que é uma bebedora forte de vinho, é que o vinho espumante é um vinho coringa, gente. Vocês podem ter o vinho espumante desde o início da refeição até o final, né? Ele Super versátil. acompanha, ele acompanha as entradas, ele acompanha os pratos principais, né? Há quem diga que espumante e churrasco combinam. Espumante feijoada. Espumante e feijoada, isso eu Por já que não? provei. Aham. Espumante e pipoca, gente. Também. A Chardonnay, né? Chardonnay. Perfeito. Então, olha. No momento que você não tá muito bem, Uhum. traz um abraço na alma. Sim, olha como esse vinho é um vinho versátil, né? Acho que é por isso que a gente escolheu ele hoje também, Com certeza. né? É um E porque ele vinho- conta histórias, né? Sim, e é um vinho que a gente escolheu a maturação dele como a gente está maturando o nosso podcast, as nossas ideias, a nossa amizade está se fortalecendo, né? Esse vinho também foi crescendo ali dentro da garrafa para ser aberto hoje. Isso aí. Que lindo, que poético, gente. Já tô quase 100, ó. Acho que eu já preciso rever isso daqui. Saúde! Acho que a gente vai ter sempre que registrar, né, esses momentos especiais. Guardar. Exatamente. Uma coisa que eu pensei foi a gente guardar a rolinha sempre dentro. Depois vamos providenciar um negócio personalizado, bonito, mas hoje vai ser num decanto. Porque essa é mais uma história, né? É mais uma história. É o início de uma história. Então eu vou começar aqui assinando. Vou colocar a data de hoje, 22/4. E vou pedir para que vocês também assinem. Por enquanto tá barato esse autógrafo. Daqui a pouco Por vai enquanto. ficar caro. E nos próximos, né, que a gente vai ter os nossos convidados, eles também vão assinar e vai ser uma honra a gente guardar essas histórias aqui. Então, que comecem. Que comecem as histórias com vinhos.